Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. Salve, salve amantes desportivos de toda a nação. O podcast A Liga abre as portas para você, ouvinte. A Liga, o seu podcast de esporte. Meu nome é Thiago Bavaresco, eu estou ao lado do meu amigo João Reman. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o segundo episódio para você curtir aí. Então senta no sofá, põe o fone de ouvido com aquele volume ambiente legal, faz uma pipoca de micro-ondas caramelizada, que eu sei que vocês gostam, seus juvenis, e pega aquele suco de maracujá com hortelã, que também é bom pra caramba, né? É, porque vai rolar emoção, vai rolar muita emoção hoje aqui. Hoje é fogo no parquinho, polêmica até umas horas, jogos mais emocionantes dos esportes, hein? E vai rolar polêmica mesmo, porque a gente selecionou aqui os jogos marcantes pra você. Você participou no nosso Instagram, participou com a gente selecionou esses jogos e também alguns outros sobre futebol americano, basquete, vôlei e também do futebol. Então fique ligadinho que o programa tá bacana demais. A Liga! Com certeza, vamos começar lá pelo nosso famoso jogo com a bola redonda, né? Não é a bola quadrada do Kiko, vamos de bola redonda, o futebol. Então, final da Copa do Mundo de 94. Todo mundo tem uma lembrança boa, né? Foi a 15ª edição e ela foi sediada nos Estados Unidos, sendo o primeiro mundial a ser realizado neste país. Apesar da pouca tradição norte-americana no futebol, foi esse mundial que bateu todos os recordes de públicos mantidos até hoje. O quarto título do Brasil veio aí nos Estados Unidos, vencendo a Itália, quando aquele Roberto Baggio meteu aquela bola lá pros cafundó. Tá louco. E com certeza, se você não viu, o seu avô, o seu pai vai contar dessa partida aí pra você. Se lembram muito, né? O treinador era o Pareira, né? Era o Pareira em 94, eu acho. O Bebeto, acho que tava atacante ainda, se eu não me engano. Foi um jogaço. Assim, a gente assiste hoje os momentos, né, pra lembrar, e é impressionante o futebol da época. E tem vários relatos, né, Thiago, dessas pessoas que assistiram. Eu e você não assistimos, mas... Não ao vivo, né? Não ao vivo. Mas as pessoas dizem que em questão de imagem, questão de tudo isso, foi uma Copa revolucionária. Que as imagens vieram em alta definição e os Estados Unidos realmente fizeram uma parte muito boa nesse sentido. Justamente por, sei lá, né, a infraestrutura, a gente sabe que os Estados Unidos dá um baile em qualquer país do mundo, principalmente no Brasil, na questão de preparar os estádios e tudo mais para as transmissões e para ser um grande espetáculo que foi a Copa do Mundo. E era a primeira Copa deles, né? Então eles não iam deixar o fracasso chegar, né? Tá louco. E uma observação, hein, Thiago? Se fosse no quesito de camisas bonitas, essa é a minha opinião, o Brasil teria ficado em último naquela Copa. Porque a camisa era muito feia. Ela era bonita até colocar aqueles... Meu Deus do céu, o pessoal que tá me ouvindo tá sabendo. Os designers de plantão aí, ó, não repitam, pelo amor de Deus. Realmente. Vamos pra Libertadores agora, Thiago? Vamos pra Libertadores, que bombou na nossa enquete, hein? O que tem de Libertadores é fora do comum. Não é por nada que é uma das competições aqui mais aclamadas pelos clubes, né? Que todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar, todo mundo tem uma rivalidade com outros clubes. E a gente começa lá em 2010. Felizmente, Inter e São Paulo. Infelizmente pra nós dois, né? Porque você é São Paulino e eu gremista. Os colorados corneteiros foram lá e botaram no nosso Instagram, então. E a gente vai falar, porque tiveram 4 votos. 4 votos. E essa Libertadores aí, você quer falar mais? Vou deixar você falar, já que você é São Paulino, hein? Bom, então vamos falar da tristeza aqui. Em 2010 foi a 51ª, acho que fala assim, né, João? É isso aí. Edição da Copa Libertadores da América. Semifinal entre brasileiros, hein? É sempre jogaço quando é Brasil contra Brasil. O Internacional de Porto Alegre e o São Paulo, tricolor paulista, onde o Inter levou a melhor e foi para a final contra o Chivas Guadalajara. Venceu o placar de 5-3 em um grande jogo, hein? Simplesmente sensacional, simplesmente fenomenal para os colorados, né? Para os São Paulinos, como eu, uma tristeza decepcionante. E para os gremistas também, porque eu lembro que aquele dia eu e meu pai estávamos assistindo lá
Meu pai tava um pouquinho bravo, né? Por causa do jogo. Dos dois jogos, né? Tanto Inter e São Paulo quanto Inter e Chivas. E é legal falar sobre essas Libertadores um pouco mais antigas, digamos assim, não tanto, mas a torcida podia acender sinalizador. Os estádios no Brasil não estavam reformados ainda. Era muito diferente. Era a raiz, gente, né? Do que a gente tem hoje. Verdadeiro futebol raiz, né? Exatamente. O Inter tinha um grande time na época. D'Alessandro comandando todos aqueles jogadores raçudos e tudo mais. Lembro até do Giuliano, né? Que fez um gol contra o Estudiantes em alguma fase, acho que foi quartas, se eu não me engano. Que veio a fumaça do sinalizador e tal, e ele foi lá e carimbou a vaga do Não Inter. perdoou, né? Não perdoou. E agora a gente vai mudar totalmente a página, né? Porque a gente tava falando de uma Libertadores raiz e agora a gente vai para uma UEFA Champions League que o pessoal brinca, né? A Champions dos Enzos, a Champions desse pessoal aí. Do povo que gosta daquele negócio lá, aquele chocolate com avelã lá, Nutella, né? Nutella. Deus, O livre. pessoal também assiste, né? Claro, e mandou aqui pra gente um jogo sensacional. E em 2017, Barcelona... 2 votos. Barcelona 6... Paris Saint-Germain 1, foi às oitavas de final da Liga dos Campeões e o Barça com aquele famoso ataque do Messi, do Suárez, do Neymar, né, o MSN. O MSN, famoso MSN. Saudades ou não, depende de quem você Agora torce. tá nessa aí de acabou a era do Barcelona, né, com a saída do Messi. Vamos ver como é que vai, né? Vamos ver quem eles vão contratar no lugar e como é que vai ser essa história aí, mas realmente... o trio MSN era simplesmente fenomenal e eles derrotaram então o Paris Saint-Germain num massacre, mesmo. Baile, né, como se diz. E um jogo inacreditável. Eu acho que esse jogo foi o mais imprevisível que eu assisti, pelo menos. Porque fenomenal. Aquela bola, né, o jogo acabando, o PSG ainda fez um gol. Eles estavam na seguinte questão, como foi o Bayern e o Barça. O Bayern e o Barça, que deu 8-2. E no final do jogo, o Thomas Müller declarou que se o Barcelona deixasse fazer mais goles, iam fazer mais goles. Não estavam nem aí, sem perdão, sem dó. Foi o que o Barça fez em 2017 com o PSG, né? E eu lembro que depois da primeira partida... O pessoal tava brincando muito, porque o PSG venceu por 4-0, né? Sim. E o pessoal rolou aquelas imagens do Messi, do Neymar, abatido, Suárez, abalado. E aí, o jogo da volta, simplesmente aquilo. E eu lembro que eu vi alguma notícia na época que o abalo sentido pelas pessoas quando o Sérgio Roberto fez aquele gol, o 6º gol, foi sentido num raio de não sei quantos... quilômetros. Um abalo sísmico mesmo. Sísmico que ele acabou cometendo com o Camp Nou lotado, né? Uma loucura, né? É o verdadeiro ditado popular que se diz, né? O tudo que vai e volta. O PSG deu um baile primeiro e levou um baile maior ainda depois. E falando, Thiago, em Barcelona, eu me lembro, sabe do quê? De Ronaldinho e Neymar, que vão ser tema desse nosso próximo jogo. Quer falar aí pra gente? Próximo jogo aí, um jogaço brasileiro, verdadeiro duelo na época, Flamengo e Santos, não só na época, sempre foi um verdadeiro duelo, né? 5-4 pro Flamengo, uma partida de futebol realizada em 27 de julho de 2011, hein? No meio da temporada, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. E considerado por muitos especialistas, torcedores, emissoras e acompanhantes do futebol como o maior jogo do século XXI. Que coisa, né? A gente viu aí o Ronaldinho em campo pelo Flamengo e o menino Ney, né? Era ainda menino. Literalmente menino Ney, né? Não era o adulto Ney de hoje em dia, jogando pelo Santos. Foi um show, né, João? Eu sempre me lembro daquele gol de falta, porque eu também estava assistindo esse jogo junto com meu pai. E deu a falta lá e o Ronaldinho dá aquela rasteira por baixo da barreira. Virou ícone, virou um vídeo viral durante a semana, aí, durante o mês inteiro.
foi algo surpreendente, né? Porque não tinha se visto ainda, eu acho, era diferente. Eu também não me recordo. Ronaldinho era diferenciado mesmo, ele foi lá e meteu essa loucura aí de chutar rasteiro e foi um golaço muito bonito. E ele tinha apenas chegado do Milan para jogar no Flamengo, ele tinha quase acertado com o Grêmio, a diretoria do Grêmio tinha preparado todas as caixas de som para receber o Ronaldinho, ele foi lá e acertou com o Flamengo e a torcida do Flamengo fez uma baita recepção pro Ronaldinho. Claro. Eu lembro que na época era aquela presidente do Flamengo, não me lembro o nome, uma mulher, e ela falando e tal, a Globo transmitiu ao vivo e o pessoal tava alucinado com o Ronaldinho vindo do Milan jogar no Flamengo. Virou a casaca na última hora, né, João? Isso aí. Que tristeza. Já que estamos falando de Grêmio, Flamengo, aí veio uma cornetada no nosso Instagram, porque isso aqui não é sem cabimento. Sem cabimento. Foi uma cornetada daquela. Clássica cornetada, dando ideia de a gente comentar aqui Flamengo e Grêmio na Copa Libertadores da América 2019, hein? Semifinal do jogo de volta e o Mengão atropelou o Gigante de Porto Alegre no Maracanã. O que você tem a dizer, João? Eu não tenho lembranças boas, cara. Não tenho lembranças boas. Ainda mais porque no outro dia tinha avaliação na escola e eu não podia faltar. Aí então eu tive triste. Que ir na escola com todo mundo enchendo o saco desse jogo, né? Por mais que aqui no Sul a maioria gremista e colorado, sempre tem os flamenguistas corneteiros. E os colorados entram no meio, né? Claro, né? Mas a rivalidade é muito grande, né? Exatamente. Foi um jogo atípico e com certeza tem que ser muito vangloriado pelos flamenguistas porque fizeram uma partidaça. A gente tem que comentar aqui que o time do Flamengo é sensacional, né? Hoje já não é mais invencível, a minha opinião. Mas ano passado não tinha um time no Brasil que chegava ao nível. Exatamente. Era impressionante o que eles jogavam. Não é por nada que foram pra final, né? Exatamente. E na final, meu amigo, esse jogo foi emocionante. Foi. Eu não sei o que eu faria se eu fosse flamenguista, né? Tava infartando. Flamengo e River lá e tal. Golzinho do River no primeiro tempo. O Flamengo não tava jogando bem. Tava um jogo muito truncado. Ruim. Exatamente. Como é normal de Libertadores. De final ainda mais, né? Ninguém quer dar o luxo de tomar um gol logo no começo. Aí desanima a equipe logo, né? Exatamente. Aí vai lá. Finalzinho da partida, Lucas Prato entra no jogo para dar aquela catimbada, né? Perdeu um pouco de tempo na substituição. Entra o Prato e entrega o título pro Flamengo. Que coisa, né? Não tira os méritos do Flamengo, né? Porque com certeza merecia muito mais que o River levar esse caneco. O River fez um jogo sujo, né? Um jogo que se diz de... Fez o gol e se trancou, exatamente. Matou o tempo, matou o jogo até o final, onde... Pra você ver, quando é pra ganhar, não tem o que tira. O Pinola, que era um zagueiro que tava jogando muita bola, não só esse ano, ele falhou, né? E o Gabigol fez o gol. E, meu amigo, eu se fosse o Gabigol nessa hora... Tava subindo as arquibancadas lá já. Exatamente. E quando aconteceu esse gol, eu pensei, não é possível. Eu fiquei olhando a TV, como assim? Todo mundo tava abalado, né, com o que tava acontecendo, né? Exatamente. E agora, passando a página, Thiago, falando mais ainda de Libertadores e mais ainda de virada, a gente vai falar da Libertadores de 2018, perdão. Grêmio 2, Estudiantes 1, foi às oitavas de final da Libertadores e o Grêmio perdeu o jogo lá na Argentina, o jogo de ida por 2-1. Isso. Aí na volta foi muita pressão. Aí os 2-1 no finalzinho. 2-1 no finalzinho, gol do Alisson. Gol do Alisson de cabeça. Isso e foi um jogo, pra mim, um dos mais emocionantes como o gremista, né? Porque todo mundo sabe que eu sou gremista. Foi um dos jogos mais emocionantes, porque o Grêmio abriu o placar logo no começo com o Everton. E aí o Jeromel, né? Ano de Copa do Mundo, ele foi convocado, ele falhou bizonhamente. Ele fez uma falha que um zagueiro no nível do Jeromel não poderia falhar. Aí o Estudiantes empatou o jogo e o Grêmio pressionou muito. Não conseguiu fazer o gol lá no finalzinho, uma falta. Caixa. Aí não tem, né? Nos pênaltis, pode ir até ir pros pênaltis, mas o time que vira chega muito mais forte. Tá louco, né? Vai pras penalidades com uma motivação muito maior, né?
não só os batedores, como o goleiro cresce na frente, né, de todos os outros batedores do outro time, né? Exatamente. E aí levou a melhor. Levou a melhor e depois caiu, né, na semifinal pro River Plate. Caiu na semifinal, infelizmente. Infelizmente. E agora a gente vai falar, a gente comentava aqui fora do ar, digamos Nos assim, bastidores. nos bastidores, que esse jogo, na nossa opinião, é o mais emocionante de todos, por vários motivos. A hora que a gente foi escrever o roteiro é de se arrepiar, cara, só de lembrar do que a Chape, vamos revelar aqui, o jogo que a gente vai falar é Chapecoense e São Lourenço em 2016, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Isso aí. É de se emocionar, é de se arrepiar, cara. O que a Chape conquistou é fenomenal. Inclusive, por vários motivos, né? Porque assim, hoje se você pegar no YouTube e olhar esse vídeo, você vai ver o narrador que faleceu, narrando como... quando parece que alguma coisa acontece, né? Ele narrava e ele falava, esse é a narração mais louca épica, que eu já vi. Né? É épica, não me lembro bem como ele falou, mas parecia que eles estavam pressentindo, porque... Era um clima, assim, fenomenal. Eu vou dar o depoimento aqui, que eu não assisti o jogo, mas eu ouvi no rádio. E a narração é um negócio espetacular, como tu falou, né? A defesa do grande Danilo, no segundo tempo, que era maior, valeu por um gol aquilo lá. Exatamente. A Chape tinha um time que era uma seleção, não era um time. Foi lá em São Lourenço jogar, empatou o jogo em 1-1, e aqui em casa fez o dever, que era segurar um empate em 0-0, um empate sem gols, dava vantagem para eles classificavam para a final. Os nossos vizinhos iam disputar a final da Copa Sul-Americana, e era a melhor e maior notícia que a gente ouvia aqui nas rádios e nos jornais. E o Brasil inteiro estava junto com a Chape naquela, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, né, João? Foi o dia mais triste para mim, como qualquer outro torcedor ou qualquer outro amante do futebol. Porque depois você vê aqueles vídeos, por exemplo, eu lembro do Matheus Biteco, que estava no hotel, eu não me lembro em que cidade, eles estavam no hotel e ele recebeu a notícia de que ele seria pai. Imagine só. Aí ele chora, cai no chão e infelizmente não teve nem a oportunidade de conhecer esse filho, né? Triste demais, cara. Eu lembro também de acordar na manhã do acidente e aí a minha mãe falar pra mim, aconteceu isso, caiu o avião da Chape e, cara, não caiu a ficha, assim, demorou sei lá quanto tempo pra cair a ficha, cara. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A Chapecoense, que era um time que tinha conquistado o Brasil mesmo, com a raça que eles jogavam. Era um time perfeito, alinhado. Meu Deus, uma determinação incrível, o treinador era bom. Eles estavam fazendo sucesso mesmo, mas infelizmente isso é pra acontecer, né? Acontece. Exatamente, foi, sei lá quanto tempo, acho que 1 ou 2 semanas de muita angústia, porque primeiro você recebia a informação de que o avião havia caído e que o Danilo, o Neto, o Alan Ruschel estariam vivos. Isso. Aí depois o Danilo morreu, né? Não sei se morto já lá na queda ou não, mas enfim. Recebemos a notícia, né? Recebemos a notícia que ele acabou falecendo. O Neto e o Alan Ruschel vivos, mas em estado gravíssimo. Aí você não sabia de nada, porque os corpos estavam lá, aí até que esses corpos chegaram até aqui, chegaram pro velório que foi aqui em Chapecó, Sim. Na Arena Condá. Eu não sei, mas acho que foi 1 semana assim que ninguém pensava em outra coisa. Meu Deus. Os telejornais só falavam disso. Não tinha como, né? E, meu Deus, cara, é muita tristeza. Não tem como pensar sem ter uma dor no peito dessa Chapecoense aí. A gente tem que relevar aqui também a homenagem que foi feita a eles. Até hoje é feita homenagem. Exato. Toda vez que completa mais um ano dessa tragédia, a gente vai lá nas redes sociais, posta mesmo, porque é o time dos céus, né? É o time que tá jogando lá em cima e com certeza tá dando um show. E aos 71 minutos de todo o jogo, né? A torcida vai lá e canta o canto Vamos Chape, né? É muito bonito. E outra observação também, logo que aconteceu esse incidente, no dia em que iria acontecer a final, que acho que foi um dia depois do acidente, a torcida do Coxa lotou lá o Couto Pereira
e com sinalizadores e tudo mais, cantaram, homenagearam as vítimas. E dias depois também, se eu não me engano foi o dia 7 de dezembro de 2016, o Grêmio enfrentou o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Aí teve um minuto de silêncio, e quando o soldado lá pegou o trompete e fez aquilo, as imagens mostravam todo mundo chorando de uma forma que não dava pra... Todo mundo se emocionou, mas... Comoveu complicado. não só o Brasil, e sim o mundo inteiro, né? inteiro. A gente viu que repercutiu no mundo inteiro, Barcelona, Real Madrid, esses times prestando as condolências, né, pra Chapecoense. E é realmente muito emocionante lembrar, triste por um lado, mas a gente viu que a Chape fez, tinha capacidade de fazer muito mais. E a gente vai deixar aqui uma homenagem, por assim dizer, vamos colocar a narração daquele dia espetacular. Vale a pena. Então curte aí. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Gol do time. Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Depois de toda essa emoção, a gente vai falar um pouquinho de futebol americano. A gente vai destacar para você o jogo entre Patriots e Falcons pelo Super Bowl. É isso aí, João. O Super Bowl 51, o famoso jogo da bola oval voadora. New England perdia até a metade do terceiro quarto por 28-3. Aí parece que um nome resolveu acordar no time. Esse nome é Tom Brady, mais conhecido como o marido da brasileira Gisele Bündchen. Conhece ela, João? Conheço. Belíssima, né, modelo. Que literalmente ele carregou o time para a maior virada da história dos Super Bowls. Super Bowls, para quem não sabe, são as finais do futebol americano, né, que são disputadas entre o norte e o sul do país dos Estados Unidos. Levaram o jogo um empate no tempo normal, em 28-28, e na prorrogação quem levou a melhor, anotando um touchdown, foi os Patriots. Um jogo repleto de emoções e com lances magníficos, como a recepção do Edelman, jogador dos Patriots, camisa 11, pegando a bola oval entre 3 adversários. A defesa dos Falcons não conseguiu reagir, os Patriots anotaram um touchdown e fizeram a conversão de 2 pontos aos 57 segundos do fim para empatar o jogo e assim levar a prorrogação, né? E você lembra quem que cantou no intervalo aí? Cara, um showzaço, bateu recorde de audiência mundial, João. Você tem noção disso? A TV parou, o mundo parou para assistir a rainha, né? Lady Gaga. A Lady Gaga, que foi, na minha humilde opinião, foi o melhor show e um espetáculo simplesmente fenomenal. E na sua opinião, Thiago, é o jogo mais emocionante aí pra Olha, você? Pra mim, como torcedor, vou te falar que é o primeiro jogo que eu assisti de futebol americano. Não entendia nada do que estava acontecendo. Mesmo assim, marcou, né? Marcou demais, porque eu pensei... eu tava nessa hype de ver justamente pelo show, né, da Lady Gaga, tava todo mundo comentando que ia ser um showzaço, é realmente sempre um espetáculo. Eu lembro também, o pessoal falou bastante. E como é um evento televisivo no mundo inteiro, eu pensei, vou assistir pra ver se eu gosto do jogo, né. Aí apaixonou. Aí é paixão, né, que nem, como dizem com o primeiro amor, né, olhar... amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Mas vamos falar de outro, né, porque senão o pessoal vai... Vão achar que é clubismo aqui, né. É isso aí, a gente vai falar agora então dos Chiefs versus os Rams. Isso aí, né. Isso aí. A gente vai falar então desse jogo que já foi proclamado o melhor jogo da história do Monday Night Football. Os números mostram que a partida foi espetacular e os dois ataques fizeram o que deles se esperava, né? Fizeram o que deles se esperava, literalmente. Até por isso, o destaque aqui vai para a defesa dos Rams. Foram 13 interceptações e 2 strip sacks em cima de Patrick Mahomes, que mesmo assim terminou o jogo com 478 jardas e 6 passes para touchdown. Como? Você sabe? E a representação desse estranho sucesso da defesa foi com o Samson Ebukam. Ele que teve um sec, uma interceptação e 2 touchdowns defensivos. Ou seja, é a defesa pontuando. O jogo terminou Rams 54 e Chiefs 51, cara. É fenomenal, a gente vê poucas vezes
uma partida de futebol americano chegando a um placar tão alto assim. Daí a gente vai falar de Packers e Lions, o que a gente colocou até um trechinho no nosso primeiro podcast da narração do Everaldo Marques falando da Hail Mary do Aaron Rodgers, né? O famoso Aaron Rodgers da equipe de Green Bay. Arrepia qualquer um, né? Arrepia qualquer um, é fenomenal. É quase o nível da narração do Danilo, né? Da defesa do Danilo que a gente ouviu aí. É difícil explicar o que aconteceu na noite de quinta-feira da NFL. Depois de estar perdendo por 20-0, os Packers venceram os Detroit Lions por 27-23, com direito à maior Hail Mary da história da liga. Com o relógio já zerado, isso mesmo, já sem tempo no relógio, graças a uma infração cometida pela defesa dos Lions, uma falta que eles cometeram, o quarterback Aaron Rodgers teve uma última chance de ganhar o jogo. Para isso, porém, ele precisou acertar no desespero um lançamento de 61 jardas. Meu amigo, você tem que ter um braço, que é um canhão, para jogar uma bola 61 jardas, né? Gastar um pouco de tempo na academia, né? Um pouquinho só um pouquinho. O braço dele deve dar a minha perna, mais ou menos. Essa bola que ele lançou, um verdadeiro míssil teleguiado, foi recebido pelo tight end Richard Rodgers. Olha só, Rodgers para Rodgers. Na endzone, marcando um touchdown, faltando 6 segundos para acabar o jogo. Aí, meu amigo, nem desesperado não se vence mais. É como a gente tava falando antes do Gabigol, né? Se o cara faz isso, ele sai comemorando alucinado, né? Se consagra, né? Vou dar uma curiosidade aqui sobre futebol americano. O Green Bay Packers, lá da pequena cidadezinha de Green Bay, eles são... Sabe como eles são conhecidos, João? São conhecidos como os cabeças de queijo, olha só. O uniforme deles é verde e amarelo os capacetes. Então a torcida vai para os estádios com um queijo na cabeça como capacete. Muito interessante essa história aí. E outro detalhe que os torcedores sempre levam no bolso, uma flanelinha amarela e ficam rodando. É o maior espetáculo. Se você pesquisar aí no YouTube highlights do Green Bay Packers, você vai ver a torcida comemorando com a flanelinha girando. E já vamos para outro jogo magnífico aqui, os Ravens versus os Broncos, né? Por que competição que foi essa partida aí, Thiago? Foi lá na AFC Divisional de 2012, né? Que é a final de divisões da NFL, né? Que dá a classificação para o Super Bowl? Isso, dá a classificação para o Super Bowl. Esse jogo foi conhecido como Mile High Miracle, o milagre da altura. Um passe para touchdown de 70 jardas do quarterback do Baltimore, Joe Flacco, para o receptor Jacob Jones, com menos de 1 minuto restante no relógio, deixando o jogo empatado, Ravens 35 e Broncos também 35. Depois que as 3 primeiras tentativas da prorrogação terminaram em punts, Corey Graham fez sua segunda interceptação de um passe de Manning para Stockley na linha de 45 jardas do Broncos. Na última jogada da primeira prorrogação, a corrida de 11 jardas de Rice moveu os Ravens para a end zone. 4 jogadas depois, o novato Justin Tucker chutou um field goal de 47 jardas para vencer o jogo. É muita coisa, né? 47 jardas a gente não está acostumado a pensar, por assim dizer, mas 47 jardas dá o quê? Dá uns 40 metros por aí. Por aí. Um campo de futebol tem o quê? Seus 100 metros de comprimento? Provavelmente isso aí. Por aí. Então é quase chutar uma bola oval, talvez mais pesada que a bola de futebol, do meio de campo até o gol, né? Muita coisa. E ainda tem que acertar no meio do Y amarelo lá. Pra festa valer a pena. Pra festa valer a pena, né? Marcou 3 pontos e levou os Ravens à vitória aí no jogo. Podcast A Liga. E vamos para outro esporte americano, né? Vamos falar de basquete agora, destacando para você o jogo entre Chicago Bulls e o Detroit Pistons nos playoffs de 1991. O Chicago foi o campeão da temporada com o melhor jogador sendo Michael Jordan. Quem não conhece, você conhece? Nossa, como não conhecer, né, João? Com 529 pontos, vencendo os Pistons por 4-0. Essa que é uma das, se não é a maior rivalidade da NBA. Eu ia dar esse comentário aqui que eu acompanhei mais o Chicago Bulls, né? O time que eu mais acompanhei foram os Bulls e eu sei que a maior rivalidade que eles têm é com o Detroit Pistons. E eles já venceram aí em 91 na final, uma série de 4-0, né? E aí
veio as finais de 93. No ano seguinte, o jogo 4, Phoenix Suns e Chicago Bulls. Aí a rivalidade tinha se matado antes já. O Chicago já tinha derrotado o Detroit Pistons antes e foi à final com o Phoenix Suns. Charles Barkley teve um triplo-duplo para o Suns, com 32 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Tava detonando. Mas aí, né, aquele cara lá, o famoso Michael Jordan, foi inacreditável. Anotou 55 pontos, cara, para dar uma virada histórica aos Bulls. E depois foi só levantar o troféu. Na sequência eles só ergueram o caneco, como dizem por aí. Deve ser muito bom. Mas agora, vamos para outro jogo já, né? O jogo 5 das finais de 1997, mais uma vez Chicago Bulls versus os Utah Jazz, naquele que ficou conhecido como The Flu Game, o jogo da gripe. Michael Jordan superou a doença e sintomas de desidratação e liderou os Bulls a uma vitória improvável sobre o arquirrival, que chegou a ter 20 pontos de vantagem no segundo quarto. Jordan anotou 15 pontos no quarto período e encaminhou mais um caneco, mais um título para os Bulls. A gente fala aqui, a gente teve 3 jogos seguidos do Chicago Bulls, que na época de 90 a 2000 foi um time fenomenal, com Michael Jordan destruindo no ataque. Ele era simplesmente incrível, né? Fez sucesso, não é por nada que todo mundo conhece o Michael Jordan, e levou aí o Chicago Bulls a 8, se eu não me engano, 8 finais campeãs, né? Ele levou a mais finais, mas eles venceram 8, se eu não estou enganado. Daí pra gente continuar, vamos ao jogo 7, finais da NBA de 2016. Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers. Os Warriors chegaram a liderar a série de 3-1, né? Mas deixaram os Cavs empatar o jogo em 7 e ficou totalmente aberto para disputa no último jogo. Outro nome conhecido, João. Você conhece o cara aí? Talvez seja o LeBron James? LeBron James. Papai James e Kyrie Irving comandaram uma apertada vitória dos Cavs, 93-89, com atuações sensacionais, e deram a Cleveland o primeiro título na NBA e o primeiro troféu da cidade dos esportes americanos desde 1964. Que tabu, hein, que foi quebrado, hein? Que tabu. Cleveland, que é um time, por assim dizer, tá sempre em baixa, não é um time que bota muito medo nos adversários, mas que tem um detalhe: um brasileiro jogou lá, João. Quem? Não sei se você conhece Douglas Viega, o nome do cara. Douglas Viega? O Ninja, cara. O Ninja, se você pesquisar aí... Ele jogou lá? Ele jogou lá. Ele é grande fã de basquete, ele é jogador de basquete aqui no Brasil e foi jogar em Cleveland. E agora anima todo o pessoal aí no com YouTube. Com seus poderosíssimo Ninja, né? Deve ter jogado muita bola lá, hein? Ele é um grande jogador de basquete, né, João? Mas agora vamos falar de mais um jogo aí, o jogo 6 das finais de 2013 entre Miami Heat e San Antonio Spurs. Os Spurs lideravam a série por 3-2 e tinham uma vantagem de 95-92 a poucos segundos do fim. Torcedores do Heat já tinham até deixado a arena, mas Ray Allen converteu uma cesta mágica e mandou o jogo para a prorrogação. Aí entrou o papai James de novo na história, né? Ele que jogava pro Miami, aí, né, em 2013, o meu time, vamos falar que eu sou clubista aqui de novo, colocando meu time. Vai ser normal a gente ouvir isso aí, né? Segundo a pesquisa que a gente fez, a ESPN também classifica esse como o maior jogo da história do basquete. Então, a gente colocou aqui porque realmente, segundo pesquisas, esse é o maior jogo. E eles obtêm uma vitória na marra. O jogo foi simplesmente fenomenal. Já a arena praticamente vazia, porque os torcedores do Heat já tinham desistido e ido embora. Só que aí o LeBron, né, meu filho, botou lá dentro e trouxe mais um caneco para Miami Heat. Deve ser muito massa você tá saindo aí do estádio, você tá lá fora, de repente ouve uns gritos. Deve ser triste, né, João? Você verdade. Sai do jogo achando que acabou e seu time faz uma virada dessa. Histórica dessas, né? Tá louco. Vamos falar agora de um time que a gente comentou no nosso último podcast, no nosso primeiro podcast, os maiores vencedores da NBA, os Boston Celtics, né? Isso aí, contra os Los Angeles Lakers, que né? é os queridinhos da galera aí.
Nos Nutella, como se diz. Mais uma vez, né? Aparece é o pessoal que fala na internet, né? Os Enzos, os Eu Nutellas. acho que nós vamos apanhar na rua, João. É muita polêmica. Mas aqui é tudo brincadeira, né? O pessoal sabe. Levem na brincadeira, Levem na brincadeira. que a gente tá só pra se divertir mesmo. Exatamente. Os Lakers, os famosos Enzos aí, os queridinhos, chegaram a ter 24 pontos de vantagem no segundo quarto, mas não conseguiram segurar a ação dos Celtics, que com atuações sensacionais de Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen e também o Rajon Rondo viraram o jogo e conquistaram mais o título, o 9º título da sua coleção de troféus, então botaram mais um lá na estante. Inclusive eu acho o uniforme dos Lakers muito bonito, muito legal mesmo, eu compraria sem dúvida alguma aquela regata lá, roxa. É sensacional mesmo, né? Eles têm aí por símbolo mesmo, eles têm a bola de basquete, né, laranja com a escrita em roxo, que também é sensacional, né? Muito lindo. E agora, Thiago, a gente vai falar sobre uma partida em especial do vôlei que o pessoal ficou curioso, né? A gente falou dessa partida no nosso último podcast e o pessoal ficou curioso para saber um pouco mais dessa partida. Exatamente. Essa partida, ela foi o jogo de vôlei de toda a história com o maior número de pessoas e aconteceu no Brasil. Então Maracanaço. Isso aí. 95.887 pessoas estiveram no estádio naquele momento, né? No Maracanã. Essa partida ocorreu em julho de 1983. Foi um amistoso entre Brasil e União Soviética, né? Na época, a seleção da União Soviética era a atual campeã olímpica, enquanto o Brasil era o atual vice-campeão mundial, né, de vôlei. Então a União Soviética era o time que botava terror mesmo, né? Botava o terror. E uma curiosidade muito bacana que a gente pesquisou é que por conta das fortes chuvas que estavam rolando lá no Rio naquele momento, o jogo que estava marcado para o dia 17 de julho foi transferido para o dia 26. Só que aí, nesse dia também estava chovendo. Só que não tinha mais como adiar esse duelo. Sim. Porque os soviéticos tinham que voltar lá para a Europa. Então o jogo aconteceu, o Brasil venceu por 3-1, o resultado dos sets foram 14-16 para a União Soviética, então a União Soviética começou ganhando, então você imagina. Tá louco, né? Pros brasileiros aqui, meu amigo, coração pulando pela boca. 90 e poucas mil pessoas já estavam achando, acho que não vai dar. Mas daí o Brasil foi lá e devolveu o placar, né? Fez 16 contra 14, aí o Brasil empatou, né? Aí depois o Brasil venceu por 15-7, já ganhou uma vantagem boa nesse set. Com certeza. Aí depois, pra fechar, o Brasil venceu por 15-10, então decretou, o Brasil venceu por 3-1 essa partida amistosa. E tem relatos, né? E fotos, inclusive, se você vê na internet, que no intervalo dos sets, os jogadores, que na época eram um dos melhores jogadores do mundo ali, todos os melhores jogadores do mundo, Sim. iam lá e secavam a quadra. Pegavam os rodos aí. Não tinha os ajudantes, né? Os auxiliares. Isso aí, iam lá. Era tudo na raiz mesmo, era eles mesmos que faziam, né? Pra você ter noção, pra 94 mil pessoas saírem na chuva, no alagamento tremendo e assistir o jogo, tem que ser muito. Tem que valer a pena, tinha que sair jogo, né? E valeu a pena mesmo. Valeu a pena. E para ali um relato, né? Para o técnico da seleção brasileira da época, o Bebeto de Freitas, ele falou o seguinte: esse jogo foi, acima de tudo, uma afirmação do voleibol brasileiro, porque ninguém esperava que ia dar esse público. Com certeza. Ninguém esperava. Por exemplo, uma final de Champions, você tem aí uma média de 70 mil pessoas. 60, 70 mil. Aí você põe 95 mil pessoas para um jogo de vôlei numa estrutura que foi montada ali provisoriamente. Imagina o cara que tá lá na arquibancada no último andar lá em cima do estádio. Pelo menos estava seco, né? Lá a chuva chegava antes, João. Verdade. Podcast A Liga. É isso aí, esse foi mais um podcast A Liga pra você, o segundo episódio. Espero mesmo de coração que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha, ajuda a gente, marca lá no Twitter, marca no Instagram, reposta nos seus stories, né, João? Isso aí, a gente está presente no Instagram, no Twitter, no Spotify, no YouTube, qualquer plataforma que você quiser, a gente está lá. Se você quiser também sugerir um tema, falam no próximo podcast sobre tal coisa, manda aí um direct pra gente ou uma DM, né, aí no Twitter,
que a gente com certeza vai analisar com muito carinho para trazer para vocês aí. É isso aí, durante a semana então, se a gente receber algumas ideias, a gente posta lá no Twitter uma enquetezinha, você vota em qual você quer e a gente traz o conteúdo para vocês no próximo podcast então. Beleza, gente? Valeu, um grande abraço a todo mundo, até mais! Valeu, um abração, até mais!